A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos de volta aqui mais uma vez para a gravação da videoaula, dando continuidade ao nosso ensino da Escola Bíblica Dominical. Estamos desta vez na lição de número 11, dando continuidade aqui à lição de número 11, que está prevista para o próximo domingo, domingo dia 12, domingo dia 12 é a previsão dessa revista, desse ensino bíblico dominical. Lição de número 11 para o dia 12 de junho de 2022. Ela tem o título, meus irmãos, Sendo Cautelosos nas Opiniões. Sendo cautelosos nas opiniões é uma lição que vai tratar sobre o julgamento, Nós podemos julgar, não podemos, até onde devemos julgar, como que tem que ser o nosso julgamento, A gente sabe que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Jesus disse que primeiro tem que tirar a trava do olho para depois tirar o argueiro que está no olho do irmão. Muita coisa tem aqui para a gente aprender, mas mais do que aprender, praticar, É uma lição essencial para a vida do cristão. Uma coisa importantíssima que nós precisamos urgentemente colocar em prática, Quantas pessoas existem magoadas, Quantas pessoas tristes na igreja por causa de julgamentos de terceiros, Pessoas que já foram perdoadas pelo Senhor, já está no caminho com o Senhor, já está até fazendo a obra do Senhor, e mesmo assim as pessoas apontam, pelo passado perverso que essa pessoa possa ter tido, Mas se Jesus, que morreu na cruz, perdoou, quem somos nós para não perdoar, os nossos irmãos? Mas vamos aqui. O textual da nossa lição está escrito: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Esse versículo aqui já nos dá uma base, assim, de como que temos que agir. Jesus está falando aqui, dando uma ordem, Sede, é uma ordem, não é um conselho, é uma ordem. Sede misericordiosos. Então já o princípio já é isso daí, ser misericordiosos, ter misericórdia uns para com os outros, como também o vosso Pai é misericordioso. Já imaginou se o nosso Deus não fosse misericordioso, não tivesse misericórdia, Caiu, já era, pecou, já era, Quem estaria na igreja, Quem de nós ainda estaríamos na igreja? Uma vez que o ser humano, ele vê o pecado, ele vê o que a pessoa fez, e o nosso Deus, ele vê o coração. Então tem muita gente pagando de santo dentro da igreja, porém Deus sabe como que está cada vida. Deus sabe como que está cada vida. A verdade prática fala: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então, veja aí as palavras do Osiel Gomes. Aqui sim, as palavras dele. Textual, Bíblia, textual, Bíblia, verdade prática, o parecer do comentarista da lição, para a gente não confundir, falar que foi Jesus que disse, tendo sido um homem, e não falar que foi o homem que disse, tendo sido Jesus, Eu já presenciei isso em sala de aula. O professor aderiu uma coisa que Jesus falou ao comentarista, e aí não é correto. A verdade prática é o pensamento, é a colocação do comentarista, e o texto áureo, lógico, é a palavra de Deus na sua essência, sem arrudeios, sem falha. Então, vamos ver aqui alguns versículos da leitura bíblica em classe. Se encontra em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, mas nós podemos ver aqui, o versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Aí o versículo de número 5: hipócritas, tira primeiro a trava,
a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então, vou te dar aqui alguns versículos da leitura bíblica em classe. Oremos, querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esta leitura, Pai, por esta lição que o Senhor tem nos dado, Senhor, através do Sermão do Monte. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor vem fazendo, Senhor, nesse ensinamento. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que terá acesso a esse material, que porventura vai estar assistindo, Senhor, o teu ensinamento. Obrigado, meu Deus, é o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá aqui, ó, nosso resumo semanal, né? Nós fazemos isso para a glória de Deus, tanto que nós não temos muitas pessoas inscritas, nós não temos muitas visualizações, mas eu não faço para aparecer, né? Se um dia Deus quiser fazer crescer e colocar aí milhares e milhares de pessoas, nós louvamos a Deus do mesmo jeito que louvamos com esses 30, 34, 35 que se inscreveram, né? E tem assistido, né? 50 pessoas. Essas 2 semanas se deu uma queda, veio aí para 20 e poucos, mas nós fazemos para a glória de Deus, né? Deus colocou no coração da gente, a gente vai fazer até o dia que Deus quiser, tendo ou não visualização, né? Porque não é para mim, não foi eu que inventei, é para a glória do Senhor. Quando Ele quiser fazer prosperar que eu digo, né, é o que a gente acha que é prosperar, que é ter bastante visualizações. Se isso nunca vier a acontecer, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, como você encara a falha dos outros? Como que você encara a falha dos outros? É uma pergunta. Segundo, você também se conhece um pecador, né? Você assume que você é um pecador também? Compete a nós, seres imperfeitos e falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento, né? Cabe a nós ter essa postura de julgar os outros. O que mais aqui? Você tem feito uma autoavaliação diariamente, né? Que são as colocações, são as perguntas que estão sendo feitas para que a gente venha a meditar, né? Principalmente essa, né? Nós temos feito uma autoavaliação nas nossas vidas diariamente, né? Será que quando estamos na nossa cama, quando estamos orando ali a oração para irmos dormir, será que temos feito uma retrospectiva diária de como que foi o nosso dia? Será que não tem alguém indo dormir triste com a gente? Será que não tem alguém que está satisfeito por algum comentário que fizemos? Né? Como que está a nossa vida diante de Deus? Né? Será que nós temos mesmo, vamos usar essa palavra, será que nós temos mesmo moral de julgar o nosso irmão? É isso que nós precisamos saber, né? E só nós e Deus é quem sabe. Bom, introdução, palavra-chave cautela, né? Temos que ter cautela. E a introdução diz que nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Então, a partir desse princípio, Jesus ele já está dizendo: não julgueis. Não é para que a gente interprete que não podemos, não devemos de jeito nenhum julgar as pessoas. Mas a gente tem que entender, primeiramente, o que é julgar, né? O que é julgar. E, em segundo lugar, saber que não é de qualquer jeito, pois que Jesus disse: tire primeiro a trave que está no teu olho, porque o que é condenado aqui é aquele julgamento, aquele julgamento hipócrita, né? Em que a pessoa está talvez até numa situação pior do que aquela pessoa que errou,
e a pessoa vai ali e fica julgando e condenando, pisando, se achando, né? Cometer outros tipos de pecados, mas o pecado daquele irmão é realmente o pecado, né? O pecado do irmão é sempre maior do que o nosso, né? Mas Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Então eu particularmente prefiro ficar com essa palavra: não julgueis, para que não sejais julgados, porque eu sou falho, né? Como que eu vou julgar o meu irmão? E outra coisa, tem pessoas que pecaram, mas já se consertaram com o Senhor, já está no caminho com o Senhor, já está até fazendo a obra do Senhor, e aí ficam as pessoas ainda vivendo no passado daquela pessoa, pessoas que não conseguem enxergar a pessoa que Deus perdoou, colocou no caminho, está usando, está fazendo a obra, e fica a pessoa lá vendo só o passado, o que aquela pessoa fez no passado. Mas já está perdoado, Deus já está com ele já está com Deus, e muitas pessoas não conseguem entender, né? E fica naquela, vai cair, vivendo uma expectativa. E a própria Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? Esse servo é de Deus. Quem és tu que julga? Se cair é para Deus, se viver é para Deus, ele é de Deus. O que ele faz, quem se responsabiliza é Deus. Bom, não devemos julgar o outro. É o tópico 1. Nós vamos procurar ser bem rápido para não ficar longo a nossa gravação. Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. Está vendo que é uma questão também de relacionamento? Quer viver em paz? A gente tem que estar em paz com os nossos irmãos. E para ter paz não cabe esse negócio de julgamento. Cabe ajuda. Se a gente vê o nosso irmão em falha, cabe a gente, com muita sabedoria, com a Bíblia na mão, né, tentar mostrar para aquele irmão que o que ele está fazendo não está correto. Biblicamente falando, não está correto. Aí é diferente. Pode também isso ser chamado de julgamento? Pode, mas esse é uma coisa correta, porque você está tirando o seu irmão do erro, está tentando mostrar a ele que ele está errado, mostrando, provando na Bíblia que o procedimento dele vai trazer prejuízo lá na frente. Então aí é diferente. O julgamento que é condenado aqui é aquele julgamento que você bota a pessoa para baixo, que você acaba de matar. É esse julgamento que Deus está condenando, que a palavra condena. Aí Jesus diz que do mesmo jeito que você julga, do mesmo jeito que nós julgamos, nós seremos julgados também. Aí é onde mora o perigo, né? Porque enquanto é na vida dos outros, aí é fácil a gente apontar, é fácil a gente detonar, é fácil acabar de matar. Agora, quando cai com a gente, quando é com a gente ou com um familiar próximo, aí a coisa muda. Aí a coisa muda de configuração, né? Enquanto é com os outros, aí é muito bom, muito fácil apontar. Então, a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém seres humanos, não é? A igreja é o corpo de Cristo, não é? A igreja é o corpo de Cristo. Só que ela é formada de seres humanos, são pessoas. E a gente sabe que a natureza das pessoas é uma natureza pecaminosa. Então sempre vai ter problemas. Enquanto Jesus não voltar para arrebatar a igreja, enquanto esses corpos não sofrerem a transformação, sempre vai haver problemas na igreja. Sempre vai haver. Então, seres humanos imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas, disputas, como Paulo fala em 1 Coríntios 11. E tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição, né? Olha, Jesus, ele não espera
do crente perfeição, porque ele sabe que nós somos imperfeitos. Isso aí ele sabe. Agora, ele exige que os súditos do reino sejam, primeiramente, éticos, tem que haver ética, e julgar e condenar o irmão é falta de ética, falar da vida do irmão é falta de ética, aí Jesus não concorda. E também misericordioso, né? Viu a falha no irmão, pode ajudar com misericórdia, tem que ajudar com misericórdia e não acabar de matar. Então tem que haver misericórdia e ética. Mas Jesus disse: sede pois misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Então o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, o Sermão do Monte é o que? Um código de ética, né? É onde a gente aprende ali, tem algo a ser feito, é só buscarmos na palavra, com sabedoria, ela vai nos mostrar como devemos agir em cada situação que aparece nas nossas vidas. E ainda falando que tem coisas que nem é da nossa conta, né? Vamos entrar numa questão que nem é da nossa conta, né? O que o irmão fez ou deixou de fazer, nem mexeu, não chegou nem perto de me atingir, mas eu, né, já quero mostrar que o irmão lá tal, não tem mais condição e tal, e hipocrisia pura, né? Às vezes até se escondendo no pecado do irmão, né? Para que desvie o foco, Mas eu quero falar uma coisa para você diante dessa situação. Você tem atirado pedra no telhado do seu irmão, mas não se esqueça que você também tem telhado de vidro, né? Não se esqueça. A Bíblia diz: olhe, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Tem muitos que caem e conseguem se levantar com a ajuda de Deus. Tem muitos que caem e conseguem se levantar com a ajuda de Deus. Mas tem muitos que caem e nem com a ajuda de Deus conseguem se levantar de novo, porque não tem mais coragem, né? Não tem mais força, não encontra mais forças para se levantar, nem Deus ajudando, porque Deus sempre está pronto para nos ajudar, mas nós temos que dar o nosso melhor também, temos que mostrar também que queremos. E muitos caem e não voltam mais, né? Não são todos, tem muitos que caem e voltam ainda mais forte do que quando caiu, né? Então vamos ter cuidado com os nossos julgamentos. Bom, ninguém deve ser julgado. O tópico 2 é uma pergunta, né? Ninguém pode ser julgado. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Olha as palavras que foram aqui faladas pelo comentarista. Parecer ou opinião, né? Tipo de julgamento. Existem vários tipos de julgamentos e eu já expliquei aqui, né, qual o tipo de julgamento que é condenado. Mas será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contraria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, né? Quando ele fala: não lanceis pérolas aos porcos, né? Como que a gente vai saber se uma pessoa é cão ou porco, né? Então tem que fazer uma análise, né? Alguém chama de julgamento, eu prefiro chamar de análise, né? Analisar aquela pessoa, né? Então, além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter
Ter o quê? Porém é preciso ter em mente que não somos Jesus. Precisamos ter em mente que não somos Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele conhece todas as coisas, até o profundo do coração. Ele sabe por que você caiu. Ele sabe o que você suportou. Ele sabe todas as coisas. Não existe nada encoberto diante do nosso Deus. Então, por isso que Ele é a pessoa certa para julgar, e não nós. Então, Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, Jesus, ele tem o conhecimento, o pleno conhecimento da natureza humana. Então, ele sabe tudo, por que aconteceu, por que deixou de acontecer, né? Quem foi pedra de tropeço, quem empurrou, né? Qual foi a motivação da queda. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, esse é o nome certo para julgar. Nós não sabemos de nada. A gente só vê o resumo da história, a gente só vê o acontecimento em si, né? Mas o nosso Deus, ele sabe os porquês, ele sabe as motivações, ele sabe as motivações. Glória a Deus. Então, o julgamento defendido por Jesus, né? Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinó, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações. Por isso que é importante a gente estudar o grego, porque uma palavra chega no nosso português, mas a gente precisa saber qual o sentido, né, que ela foi colocada, porque lá no grego existem vários sentidos para uma palavra só. Então, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseados em nossas observações ou pela aparência pessoal. É esse tipo de julgamento que Jesus está dizendo. O julgamento desaprovado, né? Naquilo que você está vendo. Você só viu o irmão caído. Você só viu o irmão no pecado. Mas você não sabe a motivação. É igual a questão de Jefité. As pessoas viram Jefité lá junto com os malfeitores. Mas se a gente lê a leitura, aí o contexto, nós vamos perceber que ele foi expulso de casa, que ele foi humilhado, ele não tinha para onde ir, então ele acabou ficando no meio daquele povo, porque foi o povo que o acolheu. Foi o povo que o acolheu. E aí o nosso Deus, como é bondoso e misericordioso, fez dele juiz em Israel. Bom, o próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Aqui um exemplo, né? Está lá comendo com os pecadores, mas eles não sabiam que Jesus veio para os pecadores. Então Jesus ia comer com quem? Se não fosse com os pecadores, como que ele ia se achegar aos pecadores? Que foi a missão dele na terra, foi salvar os pecadores. Então como que ele ia se aproximar dos pecadores? Aí os santarrões julgavam Jesus, porque Jesus se aproximava dos pecadores. Está entendendo? Então, eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Entendeu? Então, nós temos que ter isso em mente, né? A gente não sabe os motivos, a gente não conhece as motivações, né? Aí a gente julga pelo que estamos vendo, mas a gente não sabe como que se procedeu, como que aconteceu. Aí o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é quem sabe,
porque ele conhece o coração e ele vê as coisas que ninguém vê, aí ele é quem pode, ele é quem tem o direito, ele é quem tem a capacidade de julgar, né? É aquilo que eu falei, o servo é dele, se está em pé é dele, se está caído é dele, é ele que comanda a vida do servo dele. Bom, número 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? Aqui é sério, nessa parte aqui, ó, devemos olhar primeiramente para nós mesmos, né? Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Aí diz assim, ó, pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros, né? Quando você vê uma pessoa que olha demais a vida dos outros, que julga demais, né? Aí pode saber que existe ali alguma coisa naquele mesmo contexto de vida que ele está escondendo, né? Que ele não quer que as pessoas saibam, né? Aí ele começa a condenar os outros, né? Para esconder os seus próprios erros, para que ninguém perceba, né? Se o irmão é tão contra isso, né? Então, o irmão é tão contra isso aí, o que ele está escondendo que é uma coisa que ele também pratica. Olha aí, né? Então, bom, sem analisar bem a história, estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou sua sentença, né? Olha aí o caso de Davi. Não foi fácil julgar aquela situação, ele nem pensou duas vezes, já foi dizendo que o homem era digno de morte, né? O homem era digno de morte, porque havia feito aquilo que o profeta havia feito uma parábola, né? Só que quando o profeta disse, este homem é você, aí ele sentiu na pele a realidade, né? do seu próprio julgamento, né? Não tem pessoas que estão nessa mesma situação, né? Declarando o que deveria acontecer com o seu próximo, sendo que ele está enquadrado naquele mesmo processo ou em um processo pior, né? É complicado. Então Davi, né, passou por essa situação, então foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Bom, então, que nós possamos ter esta visão, né? Errou, procura o Senhor, que o Senhor vai consertar, né? Com sinceridade no coração, o Senhor vai ajudar, né? Nós não podemos esconder os nossos pecados nos pecados dos outros, porque a gente pode até conseguir diante dos homens, mas diante de Deus não tem como, né? Deus vê e sabe todas as coisas. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Meus irmãos, tem pessoas que realmente é um espírito, né, que deve agir naquela pessoa, porque só vive de criticar. Só quem presta é ele, ninguém mais presta. Ele consegue ver falha em todo mundo. Sobe no púlpito para pregar, só consegue criticar a igreja, só consegue falar coisas ruins da igreja, né? E olha que nem pastor a pessoa não tem nem moral para estar falando aquilo, mas tem pessoas que têm esse espírito de viver, de criticar os outros. É como se só ele fosse o bom, só ele não tivesse erro, só ele que está certo, todo mundo está errado e ele está certo. É um espírito horrível de crítica. Olha só. Aqueles que possuem o espírito mórbido ou doente, né? Mórbido é doença. Aqueles que possuem o espírito mórbido de crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensinava
ou ensina em Mateus 7:2, para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas. Aí Jesus disse que os críticos, é o que eu falei, né? Os críticos, ele só vê as falhas dos outros, né? Aliás, ele vê falhas nos outros, né? Ele tem essa visão, né? De todo mundo, para ele tem falha, mas as próprias ele não vê, ele só vê as dos outros. Aí para essas pessoas, Jesus falou bem assim, ó: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquela passagem lá de João 8, em que o pessoal leva ali uma mulher adúltera e comprovadamente, né, que ela estava no próprio ato adulterando, e aí eles já foram com as pedras na mão, né, para atirarem, para matarem aquela mulher. E aí Jesus, com muita sabedoria, aí ele fala: aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha aí, observe que Jesus usou a palavra pecado. Ele não usou a palavra adultério. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Mas para Deus não é só adultério que é pecado. É lógico que adultério é pecado, e é pecado grave, tanto que era digno de morte quem tal coisa praticava. Porém, Jesus, ele deixa bem claro que aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher também eram pecadores. Podiam não ser adúlteros, ou até podiam ser também, vai saber. Mas Jesus deixou bem claro: quem não tiver pecado, ou seja, não é só adultério que é pecado. São várias ramificações de pecado. Quando a gente vai para a teologia e a gente estuda amatologia, né? Aí a gente vai entender que existem várias linhagens de pecado, né? Que começou com a desobediência. Então Jesus cala a boca daquelas pessoas, porque todos eram pecadores, né? Aí a pessoa é pecador, aí quer acusar o pecado dos outros, só porque o pecado, uma frase que eu vi, né? Interessante: não me julgues só porque o meu pecado é diferente do seu, né? Não me julgues só porque o meu pecado é diferente do seu. Então, só há diferenciação do pecado, mas todos nós somos pecadores. Isto é fato, não tem como esconder. Bom, aí os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, mas autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos, né? Julgar os outros, eles faziam na maior facilidade. Julgar os outros, nisso eles eram profissionais. Agora, quando era para fazer uma análise de si próprio, aí eles não faziam, não entendiam, né? E ficava nessa, somente de acusar os outros e de se achar melhor do que os outros. Bom, então, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Como que nós devemos proceder para não cairmos nessa armadilha de julgarmos precipitadamente as pessoas? Aí fala aqui, ó: primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Aí já é a primeira dica, né? Ora, se eu também sou falho, se eu também sou imperfeito, então eu já tenho que ter um cuidado a mais, né? Quando alguém vem falar de alguém para mim, ou para mim ir falar também de alguém para uma outra pessoa, porque eu sou imperfeito, né? Como que eu vou falar da imperfeição do meu irmão se eu também sou imperfeito? Ainda que eu não fosse, Deus não concordaria, quanto mais eu sendo também. Então, embora não tenhamos mais prazer no erro, né? Nós não temos prazer no erro, mas nós temos que admitir que erramos, e nós temos que admitir que para que a gente vá falar com uma pessoa que está no erro, nós precisamos ir
com muita sabedoria, com muita educação e com a palavra de Deus na frente, que é para que não dê errado e para que a gente não venha a cair na tentação do julgamento precipitado, né? É necessário ouvir, né? Uma coisa importante, é necessário, você quer julgar uma situação, primeira coisa, você ouça os dois lados, né? Primeiramente, ouça os dois lados. Ouça a pessoa que está sendo acusada, ouça primeiro aquela pessoa, já que você quer julgar, ouça, deixe ela esclarecer a situação, aí depois você faz o seu julgamento. Escute primeiro a pessoa, o que é que ela tem a dizer, por que que aconteceu aquilo com ela, por que que ela fez aquilo, qual que é a versão dela para aquela situação. Aí sim, aí você pode fazer o seu julgamento, já que você quer tanto julgar, né? Não vai precipitadamente já falando o que não deve, porque você pode se decepcionar, né? Porque tem um Deus que está vendo todas as coisas, e aquela pessoa é importante para Deus. Muito embora estava no erro, é uma pessoa importante para Deus, como qualquer um de nós somos. E a gente pode acabar fazendo um julgamento precipitado, errar contra aquela pessoa e ainda ficar mal diante de Deus. E aí? Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, João 3,16, né? Tem pessoas que até mesmo pregando no culto, parece que está com a raiva da igreja, parece até ódio, prega com uma cara tão feia, né? Se achando ali o tal, né? Mas o evangelho é amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que a gente for fazer, todo relacionamento com os nossos irmãos, com o ser humano, tem que ser com amor, né? Tem que usar o amor, porque Jesus, ele usou o amor para conosco e usa e sempre vai usar. Então, por que esse negócio de julgar os outros com ódio, né? Com raiva? A gente deve sim ter raiva do pecado, mas amar o pecador para que essa pessoa se volte para Jesus. Uma outra coisa, tem pessoas que parecem o irmão do filho pródigo. A pessoa vai para o mundo, cai, depois Jesus tem misericórdia, levanta. Quando volta para a igreja, tem pessoas que não aceitam. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E aí tem irmãos que parece que tem raiva quando aquela pessoa volta para Jesus. Vamos corrigir isso, irmãos, em nome de Jesus. Deus é amor, sempre vai ser. Ele se agrada quando o pecador se arrepende. Ele fica feliz. Existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Então por que há pessoas que parecem que têm raiva, tem pessoas que não concordam? Terceiro lugar, o que fazer para não julgarmos precipitadamente? Em terceiro lugar, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos, né? Não tem ninguém que está na igreja porque é bom. Eu era bom, por isso Jesus me trouxe para cá. Não existe isso. Precisa lembrar-se quem nós éramos, destituídos da graça de Deus. Lógico, tinha uns que era bandido, ladrão, pecados profundos e outros nem tanto, mas todos pecadores, todos condenados ao inferno, todos, não tinha exceção. Então Jesus salvou a todos. Então nós precisamos ter essa visão, né? Essa visão, quem nós éramos, se não tomarmos cuidado, quem nós somos, né? Quem nós somos para estar julgando as pessoas. Nós não temos esse direito. Vamos ficar com o que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados.
Porque do mesmo jeito que julgas, com o mesmo teor, né, que julgas, sereis julgados. Amém? Difícil dizer amém, né? Bom, então, graças a Deus, vamos aqui encerrar aqui, que é rápido, né? Que é rápido para a gente encerrar. O tópico 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Olha aí, né? Já pensou se a gente fosse julgados pela severidade de Deus? Aí, quem subsistiria, né? Como a própria palavra de Deus diz, quem subsistiria? Né? Se Deus fosse olhar os nossos pecados ao pé da letra, quem subsistiria? Quem? Bom, Deus é severo? Vamos ver? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Ele diz lá em Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação de Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Aí é o seguinte, aí é problema da pessoa, aí não é problema meu. Eu vejo que a pessoa está caído no pecado, está no erro, aí a pessoa vai lá com muita sabedoria, com muito amor, mostra na palavra de Deus que aquela pessoa, né, está numa situação crítica diante do Senhor, mas aquela pessoa não quer se arrepender, aquela pessoa quer continuar nos seus atos pecaminosos. Então aí agora é com ela e Deus. Mas mesmo assim eu não vou odiar aquela pessoa. Eu vou ficar triste com o pecado daquela pessoa. Mas eu vou continuar amando aquela pessoa. E sempre que puder, dar uma palavra de ânimo para que aquela pessoa se volte para o Senhor. É assim que nós precisamos fazer. Quem vai julgar é Deus. Quem tem poder de julgar é Deus. Deus é quem tem esse poder. Bom, então como Deus nos julga? Como? Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente. Não. Tem pessoas que... Tem gente que age assim, né? Será que é achando que Deus age assim? Né? Que Deus está lá esperando só a queda para dar a chicotada. Não. Deus não tem esse procedimento, não. É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, ele age com retidão e com justiça. Lógico, Isaías 45, 21. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Né? Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Né? Então, o julgamento de Deus já faz parte da sua justiça. É como Jesus disse, né, que ele mesmo não julga, mas a própria palavra é quem vai julgar. Então, a justiça de Deus estabeleceu a lei, né, e a lei estabeleceu as punições. Pronto, então quando Deus vai nos julgar, ele vai nos julgar com a justa justiça. É assim que ele faz, né? Então, quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências. Diz lá em Deuteronômio 7, do 9 ao 12, né? Já está estabelecida ali as consequências. O que se chama de julgamento, na verdade, já é as consequências dos atos, né? Se coisas boas vamos colher. Se coisas ruins, as consequências ruins também, lógico que vai aparecer. Então, o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos atos. Ó, pegou essa aí? Né? O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenção. Tá vendo? O julgamento do Senhor, como Ele conhece o mais profundo do ser humano,
Então o julgamento vai ser de acordo ali com as intenções do coração, né? É aquilo que foi falado no início da aula, que a pessoa só vê lá, a pessoa lá no fundo do poço, mas não sabe quem empurrou, não sabe quem foi pedra de tropeço, não sabe a realidade dos fatos, né? Só vai lá na aparência e dali faz o seu julgamento. Mas Deus não é assim, não. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe também o porquê do acontecimento. E isso é lindo no meu Senhor. E aqui o 3 fala: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi, né? Porque aí as pessoas podem falar assim, Deus faz acepção de pessoas, né? Por que Davi não morreu? Né? Davi não era, ele próprio falou que era digno de morte, né? Não, irmãos, Deus é misericordioso, tá? Deus é misericordioso e Deus não faz acepção de pessoas. Tanto que a gente vê que Davi pagou sim o preço, né? Não pagou com a vida, mas pessoas morreram por causa do seu pecado, a gente sabe, né? O seu próprio filho morreu por causa do seu pecado e houve sérias consequências na família por causa do seu pecado. Mas no seu coração houve um arrependimento sincero que Deus levou em consideração, né? Essa mensagem é importante para a gente, né? Deus, ele vê a sinceridade do nosso coração quando nós erramos também, né? E é isso que ele vai levar em consideração. E é por isso que nós estamos de pé, porque ele tem sido misericordioso, ele tem observado a intenção do nosso coração. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina, embora amasse seu servo todo-poderoso, não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Então, Davi também, ele pagou o preço ali do seu pecado. Todos nós sabemos que não foi fácil, né? Então, a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, né? Daí o motivo principal de muitos pecadores terríveis estarem de pé, né? E muitos santos estarem ali caídos nos seus pecados, muito embora dentro da igreja, mas mortos para com o Senhor, né? Porque pecam e não confessam, e ali estão mortos, pagando de bonzinhos, mas Deus sonda o coração, né? E muitos que pecaram terrivelmente se arrependeram e alcançaram o perdão do Senhor. O Provérbios diz, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Está escrito: eu creio nessa palavra, porque é a palavra do Senhor. Concluindo, a conclusão diz: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Deus conhece o coração e isto é tudo. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por este ensinamento. Obrigado pela justiça do Senhor sobre as nossas vidas e pela misericórdia, porque sem ela não estaríamos aqui. Deus Todo-Poderoso, abençoa a todos em nome de